intelectual de leitura de jogo bastante elevado, eles têm se procurado cada vez mais, e a tendência é isso afinar ainda mais. E uma coisa que eu concordo contigo muito, você lembra o gol contra o São Paulo, e eu falo do gol contra o Bahia, e você fala das buscas, como o Flaco é muito inteligente, quem geralmente rege essa formação de dupla de movimentação é o Flaco. E você... Família palmeirense, Palmeiras empatando aí com o Júnior Barranquilhas, né? 1-1, um jogo bastante troncado, um gramado, sinceramente, pessoal, eu acho que deveria ter um padrão para disputar grandes competições, principalmente no gramado, né? Nunca que poderia aceitar um gramado nesse padrão que é hoje, que estava, né, nesse campo aí do Júnior Barranquilhas, mas eu acho que foi uma boa partida, né? O Palmeiras pegou a oportunidade de vencer o jogo, criou várias situações de gol. Eu sempre digo aqui que a gente não pode olhar só pelo resultado. Se você for olhar só pelo resultado, o resultado foi bom, foi um empate fora de casa, estreia 1-1, mas quando você olha para o conjunto da obra, o Palmeiras pegou várias situações de virar o jogo, com o Flaco Lopes, com o Maurício, com o Marlon Freitas, Felipe Anderson. Então, pessoal, acho que valeu o desempenho, né? Apesar que a vitória não veio, mas o desempenho da equipe mostra que lhe qualifica, né, para os próximos jogos do Palmeiras. O Palmeiras possa sair com a vitória, né? E a mídia aí encantada, né, com o John Arias, com o Flaco Lopes, né? Por quê? Porque a gente sabe que o entrosamento desses caras hoje estão bem entrosados, mas ainda pode chegar a um patamar que não foi visto, né? Por quê, pessoal? Porque são dois caras inteligentes, né? São dois caras que eles começam a se procurar. Eu dizia a mesma coisa aí de Flaco Lopes e Vitor Roque. Flaco Lopes e Vitor Roque eram aqueles jogadores que sempre um estava procurando o outro e sempre saía jogadas boas, né? E agora a imprensa destacando aí Flaco Lopes e John Arias, né? E você imagina aí quando tiver Flaco Lopes, Vitor Roque, John Arias e Paulinho. Tem coisa boa aí que pode acontecer essa temporada, né? Principalmente com esses jogadores. Mas no jogo de ontem, né? Principalmente Flaco Lopes e John Arias, dois jogadores que dispensa comentário, dois jogadores, principalmente Flaco Lopes, é aquele cara que gosta de deixar seus companheiros na cara do gol, mas também faz os seus gols. Então, sem sombra de dúvida, essa temporada tem muito a crescer ainda. Flaco Lopes, inclusive, vai para uma seleção argentina. E sobre o resultado, pessoal, acho que foi um bom resultado. Claro, o melhor resultado seria uma vitória, né? Mas na circunstância do jogo, gramado péssimo, mesmo assim o Palmeiras vai lá e consegue um empate que, para mim, poderia até ter sido uma vitória. Vamos reagir o vídeo, deixando sempre nossa opinião. Crédito do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram. O começo do Arias, será que tá faltando gol? Será que é confiança? Será que mas futebol é isso? O futebol é isso. E vai responder agora que o tempo é isso. É o tempo que vai dar essa liga. Bola, né? Em algum momento o Roque vai estar por ali e até se acostumar com a dinâmica do Roque, que hoje é o Sousa que funciona melhor como Exato. E os lados também, né? Porque o Arias voltou a jogar pela esquerda, onde ele jogava até o Diniz chegar no Fluminense. Na Colômbia, no começo do Fluminense era pela esquerda, com o Diniz foi para a direita, ele volta a jogar pela esquerda. E o Flaco, por ser um centroavante canhoto, se movimenta mais para a direita, para ele poder virar em direção ao gol. Então, lados opostos, jogadores com nível intelectual de leitura de jogo bastante elevado, eles têm se procurado cada vez mais. E a tendência é isso afinar ainda mais. E uma coisa que eu concordo contigo muito, você lembra o gol contra o São Paulo, e eu falo do gol contra o Bahia, e você fala das buscas, como o Flaco é muito inteligente, quem geralmente rege essa formação de dupla de movimentação é o Flaco. E você vê que o Flaco é acionado por ele em setores diferentes do campo ou por outro jogador para acioná-lo. Eles já estão entrosados. Em que nível vai chegar esse entrosamento a gente vai saber com o tempo, né? Eu acho que o interessante é que você olha, você falou de quarteto, eu acho que quarteto está muito distante da gente ter o quarteto jogando. Agora, a entrada do Vitor Roque, que é para breve, ela é muito fácil, ela se dá muito facilmente nesse time, porque hoje o Maurício joga como um segundo atacante, então o Vitor Roque e o Flaco, né, acho que não precisamos falar muito sobre o entrosamento entre eles, sobre a dinâmica
dinâmica que eles têm juntos. E aí, assim, então colocar o Vitor Roque no time é simples. A questão é hoje, né? Vamos deixar até o Paulinho um pouco de lado disso, porque acho que o Paulinho vai ser muito gradual. E aí, claro que se o Paulinho começa a jogar tudo que ele pode, o Abel vai ter um ótimo problema para resolver. Mas acho que isso vai levar um tempo. Mas a questão é, na hora que o Vitor Roque entrar para formar a dupla de ataque, de fato, com o Flaco e o Arias aberto para o outro lado, a questão é justamente se o Maurício vai jogar como um meia pelo outro lado, como, né, porque aí ele é mais meia, sim, ou se ele vai manter o Alan, que é esse jogador mais agudo, que aí acho que caracteriza muito mais um time com 4 atacantes, sim, porque o Arias é um atacante também, podemos chamar de meia atacante, ele pode ser, o Arias de todos é o mais versátil, né, porque ele pode jogar ali, se você falar de um 4-2-3-1, que hoje nem é o desenho do Palmeiras, mas ele pode jogar em qualquer uma das três com muita facilidade. E o Paulinho tem uma questão que... Fecha aí pra gente pro break. Acho que o nível que tá jogando o Flaco Lopes e a possibilidade iminente de ele ir para a Copa do Mundo, eu tenho algumas dúvidas se ele volta da Copa do Mundo no Palmeiras. E o Paulinho é um jogador que, se tiver em forma, ele pode tanto jogar vindo do lado, como um do quarteto, como ele pode ser a dupla do Vitor Roque, como ele foi a dupla do Hulk em 2021 no Atlético. Então tem soluções dentro do elenco. Para mim, esse quarteto vai jogar na seguinte formação, né? Vai ser John Arias pela direita no lugar de Alan, Paulinho pela esquerda, Vitor Roque centralizado, né? E Flaco Lopes flutuando ali, né? Sem sombra de dúvida, pessoal, é um quarteto aí que coloca respeito, coloca medo nos adversários, né? Claro, talvez Paulinho, pelo que a gente tá entendendo aí, é só no final do mês. Mas Vitor Roque, né, tudo indica que já joga contra o Corinthians, né? Infelizmente, quem não joga vai ser John Arias, né, que tá suspenso. Mas, pessoal, esse quarteto aí à frente do Palmeiras, sem sombra de dúvida, vai colocar muita preocupação nos seus adversários, porque são jogadores de qualidade, né? Sobre Flaco Lopes, com certeza vai disputar a Copa do Mundo e vai se valorizar, eu não tenho nenhuma dúvida. Caso o Palmeiras perca alguém, e eu acho difícil, vai ser difícil o Palmeiras segurar o Flaco nesse nível de evolução, com porte físico, perna canhota e talvez com uma Copa do Mundo nas costas. Bom, vamos falar em relação à reclamação de arbitragem, é mais ou menos a mesma coisa, que se alguém que nunca fala, que nunca reclama, tudo bem, não vai ser nunca o caso do Abel isso, mas pelo menos use estes lances que são indiscutíveis para admitir, para dizer coisa, oportunidade. Oportunidade de ele falar, eu também falo quando é coisa. Porque aí na hora que você reclama, a tua reclamação tem uma credibilidade maior. Agora, senão você vira o reclamão. Na tua casa você tá de que lado? Chatão ou eu sou, a minha bronca funciona melhor do que a da minha mulher. Você é pontual, né? Você é aquele cara cirúrgico. E quando eu dou a bronca é mais... Eu gostei que ele falou do Sousa. Em outra oportunidade do Campeonato Paulista, o Abel já tinha falado sobre o Sousa. E eu acho interessante porque o Sousa é um jogador que até esse ano vinha encontrando dificuldade. Ele chegou no ano passado, mas dificuldade para se encaixar e para se encontrar no time do Palmeiras, e foi um investimento alto que o Palmeiras fez para tirá-lo da Inglaterra. A gente já viu em outros momentos dessa longa era Abel, ele mudar de posição alguns jogadores ou encontrar uma versatilidade em jogadores que a gente não enxergava. E ele tem usado pontualmente o Sousa de maneira mais central, como um atacante mais central, até porque nesse desenho o Palmeiras não joga com pontas, né? O Palmeiras joga com meias, Alan e Arias como meias, não como pontas. Então fica mais difícil para o Sousa se encaixar pelo lado. Mas ele vem usando isso nesse sentido e vem dando certo. E eu acho interessante. Quando sai o gol hoje, na hora me veio na cabeça um gol que o Sousa fez no Campeonato Paulista contra o Capivariano. Temos o lance? A gente tem até o lance aí. O gol não tem a casquinha, do atacante, mas a movimentação do Sousa ela é rigorosamente a mesma. Ele parte, esquece a construção do lance e o foco é na movimentação do Sousa. Ele parte exatamente do mesmo lugar que ele partiu hoje, conta com a infelicidade. Pessoal, sem sombra de dúvida, Sousa é um bom jogador. Eu acho que às vezes o torcedor até atrapalha, né? Por que eu estou dizendo isso? Que o torcedor cobra o jogador imediato. O jogador chegou hoje, já quer que amanhã entre e renda tudo aquilo que ele pode render. Por exemplo, John Arias. John Arias chegou, rendeu, ok, mas o cara já conhecia o futebol brasileiro, né? Diferentemente de Sousa, né? Que precisa um pouco mais de adaptação, precisa um pouco mais de quilometragem jogando aqui no futebol brasileiro. Temporada passada razoável,
E essa temporada, às vezes que ele tem entrado, tem jogado e tem correspondido, né? Então, sem sombra de dúvida, é um jogador que eu acho que vai acrescentar muito, né? Por isso que eu digo, pessoal, hoje o Palmeiras tem um elenco. O Palmeiras hoje tem uns titulares, mas quando você olha para o banco de reserva, tem jogadores ali que podem entrar e podem decidir, podem resolver. São grandes jogadores, né? Do goleiro e faz basicamente o mesmo tipo de gol. Essa movimentação atacando esse lado é o que ele fez hoje e é o que o Abel vem aos poucos transformando o Sousa e ganhando um jogador diferente. Ele até falou, desculpa, bem, nesse dia, sobre o Sousa, ele falou assim, contratamos o Sousa imaginando ele como ponta, mas eu hoje enxergo nele a capacidade de ser um atacante mais agudo. E hoje, mais uma vez, o Palmeiras fez bom uso dessa característica. Não, só porque tem muito gancho com isso, Bidner. Claro. Até por isso eu me pergunto quem vai ser o substituto do Arias na partida contra o Corinthians. Porque quando a gente fala, né? Quando o Abel fala, contratamos ele como um ponta, ele pode entrar na ponta. Pode. Eu acho que ele vai ser, acho que vai ser o Sousa. Pode ser. Acho que aí esse gol e a entrada dele talvez ajude muito. Acho que o momento pesa ali. Primeiro o Abel vai ver o que o Diniz vai fazer amanhã, né? Exato. Talvez o Abel é muito de olhar para o outro, né? E depende da condição do Vitor Roque. Se o Vitor Roque não for titular, eu acho que entra o Sousa, mas invertido com o Maurício. Então, pode ser invertido. Maurício de meia, Sousa era atacante. Isso que eu ia falar. Porque pode ser o Sousa, até poderia ser o Sousa aberto e o Maurício na frente, mas acho que não faz sentido. O próprio Abel falou agora, né? Para um jogo em Itaquera contra um time do Diniz. Exato. Que vai ter a bola e vai querer jogar. Vai querer jogar. E aí ele vai ter o cara na velocidade. Outra, ele tem a opção do Sousa, ele tem a opção do Felipe Anderson, que também tem entrado muito bem. A gente está falando de 15 minutos por jogo, 20, mas quando ele entra muito bem, entrou bem hoje de novo. Eu acho que de todas as opções, talvez o Vitor Roque seja menos provável para começar o jogo. Para começar, porque nós estamos falando de um cara que acho que ele não joga o quê? Desde a final do Paulista. Então, assim, é um bom tempo já, né? Ele entrou contra o Botafogo e o São Paulo. Ele machucou na final do Paulista. O último jogo dele foi contra o São Paulo, é isso. Fez o gol na final do Paulista e machucou. Eu acho que tem lógica o jeito que o Abel usa, porque como o Abel não está fazendo um time que trabalha a bola de passe lentamente e tem muito essa bola longa atrás da defesa, ele ganha um terceiro jogador de velocidade, com mais velocidade que o Maurício, porque já tem 2 abertos, ele ganha um terceiro por dentro. E como o Flaco sai e ganha essa bola da casquinha várias vezes, esses 3 jogadores no lançamento longo, com o time postado defensivamente, podem... Pois é, pessoal, a imprensa, a mídia encantada aí com o desempenho de Flaco Lopes e John Arias, né? E também vendo a evolução aí na questão de Sousa, né? Sem sombra de dúvida, tem evoluído sim com a camisa do Palmeiras. É como eu disse aí, já agora no final do corte. Torcedor do Palmeiras, não só do Palmeiras, eu acho que o torcedor de todos os times aqui do futebol brasileiro, a partir do momento que contrata um jogador, os caras esperam que o cara entre em campo e já destrua, já faça grandes jogos, faça boas exibições, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. Pode acontecer isso? Pode acontecer. A gente sabe que isso pode acontecer. O jogador pode entrar e fazer boas partidas, né? Até porque geralmente, se esse time for o Palmeiras ou for um time de qualidade, geralmente esses clubes contratam jogadores qualificados, né? Então, o cara desse aí pode chegar e pode fazer muitos gols, pode jogar muito, né? Só que a partir do momento que você chega numa equipe, essa equipe é o Palmeiras, você chega como opção, você chega do futebol inglês, nunca jogou no futebol brasileiro, o Palmeiras já tem seus titulares, o Palmeiras já tem uma base. Eu tô falando do ano passado, né? Esse cara vai ter dificuldade? Pessoal, pode ter dificuldade, né? É o que vinha acontecendo aí com o Sousa, né? Temporada passada não foi perfeita para ele, teve a oportunidade, só que o cara vem do futebol inglês, futebol totalmente diferente, ele é paraguaio, né? Eu vou dizer que não foi um fiasco a temporada passada. O Minhas Trevas dizer isso. Ok, não foi um fiasco, mas não foi aquele sucesso que o torcedor do Palmeiras esperava. Mas essa temporada, Abel Ferreira já começou a enxergar ele não só como um ponta, mas um jogador que pode jogar também centralizado, né? Quer dizer, ganha mais uma variação, né? O jogador, além de jogar de ponta, pode jogar centralizado, né? Inclusive com a lesão de Vitor Roque,
ele tem entrado naquele setor e, pessoal, vamos ser bem realistas. Tem dado conta do recado. Inclusive o gol do empate foi dele, tem feito os gols, tem sido participativo nas jogadas. Então, eu acho que aos poucos Sousa vai ganhar seu espaço. Claro, pessoal, quando você olha para esse time do Palmeiras, talvez na cabeça imediata você ache e pense que Sousa não vai ser titular. Eu até concordo, né? Eu acho que o Palmeiras já tem seus jogadores titulares. Mas, para o segundo tempo, o time tá travado, Vitor Roque não tá jogando bem, ou qualquer outro jogador ali que é um ponta, não tá jogando bem, John Arias não tá jogando bem, Paulinho não tá jogando bem, tem Sousa. Tem Sousa, o cara pode entrar e pode decidir, como tem decidido, né? Então, eu acho que aos poucos esse jogador aí vai ganhando bagagem, vai ganhando quilometragem, vai ganhando moral com o torcedor e vai ganhando moral com o treinador, né? E você sabe, quando junta tudo isso, consequentemente o jogador tem mais confiança, consequentemente o jogador vai render mais. Isso aí é um fato, né? Então é um banco. Eu sempre digo aqui, hoje o Palmeiras tem o melhor elenco das Américas. Você olha para um banco, tem um Sousa, tem um Felipe Anderson, que poucos estão falando de Felipe Anderson, mas tem entrado bem. Felipe Anderson tem entrado nos jogos e tem entrado bem. Então é opção, pessoal. É opção para quando o Palmeiras estiver travado, esses jogadores que saem do banco de reserva possam entrar e vencer as partidas. Por que não? Tem qualidade, né? Os jogadores têm qualidade, né? Mas a mídia está impressionada com Flaco Lopes e John Arias. Eu já não estou impressionado, porque eu já esperava essas boas atuações, né? Principalmente de John Arias. John Arias é aquele jogador oposto do que a gente falou de Sousa, pessoal. Por quê? Já conhecia o futebol brasileiro, já era adaptado ao futebol brasileiro. Ah, mas ele jogou na Inglaterra também. Passeou na Inglaterra, né? Ele foi lá, passou 6 meses e retornou ao futebol brasileiro para o Palmeiras. Então, a gente sabe que John Arias já era aquele jogador que ele ia chegar no Palmeiras, talvez tivesse um pouquinho de dificuldade para se entrosar com os companheiros, mas não para se adaptar. Mas nem isso. Ele não teve dificuldade de se entrosar. Muito entrosado aí com os jogadores do Palmeiras, né? O Flaco Lopes principalmente. Então, pessoal, para mim não é surpreso que o John Arias vem jogando, né? Infelizmente vai ficar de fora desse jogo aí do final de semana contra o Corinthians. Jogo esse que vai ser importante, né? Jogo esse que, claro, o torcedor quer sempre vitória, né? Ah, mas vai jogar fora. Pessoal, não importa. Clássico é clássico. O Palmeiras já fez bons jogos lá na Neoquímica Arena. Eu acho que o Palmeiras pode sair com um bom resultado, né? Flaco Lopes é um caso à parte, né? Chegou no Palmeiras aqui, eu via muito torcedor aí dizendo que ele era inimigo do gol. Ah, esse cara não sabe fazer gol, esse cara não tem qualidade. E o cara hoje tá numa seleção argentina, vai disputar a Copa do Mundo e pode voltar valorizado, né? Pode voltar valorizado ao nível do Palmeiras não conseguir segurar o Flaco Lopes no meio do ano, né? Mas, pelo menos, se caso chegue uma proposta, que chegue proposta alta. O Palmeiras não vai vender por migalhas, né? Até porque tem que ir atrás de um jogador com essas qualidades de Flaco Lopes, né? Então, é um jogador que é entrosado não só com o John Arias, mas é entrosado com o Vitor Roque, é entrosado com o Ala. Independente de quem esteja em campo, ele tá sempre servindo seus companheiros, né? Flaco Lopes, além de ser aquele matador, aquele artilheiro, ele é aquele cara que consegue colocar os jogadores na cara do gol. Então, eu não tenho dúvida aí que vai chegar a proposta para o Flaco Lopes. Principalmente se ele for bem com a seleção argentina, né? Tudo se passa por isso aí. Mesmo assim, você olha para o jogador e vê um jogador de qualidade, né? Para aqueles que quando ele chegou criticava, dizia que não ia dar certo, tá aí. Hoje podemos dizer que queimou a língua, né? Queimou a língua porque hoje, numa escala, se você for colocar numa escala, para mim, Vitor Roque e Flaco Lopes. Nessa sequência aí, os jogadores mais importantes do Palmeiras. Eu sei que muitas vezes, mas tem John Arias. Calma, pessoal, John Arias chegou semana passada, né? Vamos devagarzinho, ele vai chegar ali para disputar com esses caras, John Arias e Vitor Roque, claro, sem sombra de dúvida, né? É um jogador importantíssimo, é um jogador que a gente sabe o que ele pode fazer,
É um jogador que a gente sabe o que ele pode render com a camisa do Palmeiras, né? Mas nesse momento eu coloco nesse escalão aí, né? Sobre o jogo, foi uma boa estreia, né? Como eu disse no início do vídeo, se você olhar para o desempenho da equipe do Palmeiras, foi um bom desempenho. Jogou bem, criou várias oportunidades, poderia ter virado esse jogo. Veja aí muita gente reclamar, porque Gustavo Gomes deveria ter sido expulso. Pessoal, se Gustavo Gomes deveria ter sido expulso, você imagine Gonzalo Prata pelo Flamengo, o que é que merecia ter sido, né? E nem por isso foi, né? Teve aquele pênalti ali que, sinceramente, o jogador deu um leve toque no jogador dentro da área e o jogador cai mais. Fazer o quê, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Avante News e até a próxima, pessoal.